Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o jornalista Samir Nawal explicando tudo sobre o transfer ban envolvendo Félix Torres, Rodrigo Garro e Rojas, onde os clubes que o Timão deve não querem um acordo com o Corinthians e também renovações de outros jogadores do elenco e muito mais. Então vamos para o vídeo. Voltando, minha gente, como de primeira, eu tô aqui batendo papo com o pessoal do chat, o Empório das Essências, falando aqui, Samir é top das notícias, ele é top mesmo. A gente vai falar então do Corinthians. Por onde você quer começar? Eu acho que a gente começa pelo transfer ban, Samir, porque isso está gerando uma expectativa enorme aí por parte do torcedor. O torcedor fica chateado, né? Claro, de ver os rivais contratando, ver o Palmeiras lá investindo, traz jogador. O Corinthians não pode nem tentar, como o São Paulo fez, porque não tem o transfer ban. Como que estão essas negociações para derrubar o transfer ban? Essa janela já foi, né? Já foi. Agora pensando só futuramente. Agora o Corinthians não tem pressa de pagar o transfer ban, até porque o Santos Laguna foi deselegante com razão, né? Deselegante com razão, hein, ô Luísa? Porque quando o Corinthians, né, devia lá o Santos Laguna, antes de o Santos Laguna vencer na FIFA, no CAS, a diretoria de Augusto Melo pouco deu atenção para o clube mexicano. E aí caiu na mão do Osmar Stabile, novo presidente do Corinthians, para negociar com o Santos Laguna, e eles simplesmente ignoraram o Corinthians e recusaram todas as propostas. E a última que eu apurei, uma atualização nesse caso, para a gente só entender como é que o Santos Laguna foi realmente muito duro. O Corinthians ofereceu 70% do valor total, chegou em 40 milhões, então a gente está falando de 28 milhões de reais, né, de entrada à vista, e 2 parcelas de 30 dias o prazo. Não era parcelas de daqui 6 meses, ou em 3 meses, ou só no ano que vem. Então o Corinthians ofereceu 28 milhões de reais e mais 2 parcelas de 6 milhões para 30 dias. Então, se aceitassem hoje, né, dia 3 do mês que vem, 6 milhões. Dia 3 de novembro, né, dia 3 de outubro, 3 de novembro, terminava. Então, assim, não estava ruim para o Santos Laguna, só que o Santos Laguna foi tão ignorado pelo Corinthians na gestão do Augusto que foi duro com o Corinthians. O que o Corinthians vai fazer agora? Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians que ela me disse que esses 28 milhões estão reservados, guardados por transfer ban. Não vai ser usado no fluxo do caixa. Até porque quando chegar o restante, o Corinthians vai lá e quita. Só que o Corinthians agora tem até novembro para resolver isso. Não precisa mais ter pressa. Tinha alguns reforços aí que o Corinthians estava conversando, não conseguiu contratar, então não precisa ter pressa agora em relação ao transfer ban, Luísa. O problema é o seguinte, né? Pode chegar um transfer ban de 32 milhões do Rodrigo Garro, porque o Corinthians já perdeu na FIFA e agora a situação está no caso, na corte arbitral. Juntar o Tajeres da Argentina, né? Juntar o do Tajeres, que é o do caso Garro, 32 milhões, e se juntar o do Rojas, nós estamos falando de mais 40 milhões. Gente. Então, num total, no mínimo, se tudo se confirmar, e é bem possível, porque o CAS sempre costuma dar razão quando a FIFA já crava, né, e dá o direito ao clube, o CAS normalmente acaba confirmando, como foi no caso do Félix Torres. Confirmou o Garro, confirmou o Rojas, são 112 milhões no mínimo para o Corinthians ter que pagar para se livrar de transfer ban. Situação complicadíssima, né, que heranças da gestão Augusto Melo. Gente, mais de 100 milhões só para derrubar o transfer ban, e ainda vai ter que pagar o jogador que vai querer contratar ainda, né? Então, você precisa ter mais dinheiro ainda em caixa. Como é que tá essa situação do Tajeres, que é outra grande preocupação que surgiu, né, por conta da compra do Rodrigo Garro? Já é um transfer ban que pode pintar aí a qualquer momento. Como que tá essa negociação? O presidente do Tajeres está com sangue nos olhos. Cada semana é uma entrevista dizendo que o Corinthians vai perdendo cais e vai ter que pagar, eles nos trouxeram um prejuízo muito grande, então a situação também não tem acordo. O que dá para entender, Luiz, até pelas entrevistas, né, do presidente do Tajeres, é que não vai ter conversa também, entendeu? Não adianta bater na porta para querer fazer um acordo, que não vai rolar esse acordo lá. E o presidente, foi Augusto Melo que chegou a conversar com ele antes de deixar a presidência, ou a atual gestão que está tentando negociar, mas eles estão fazendo esse jogo duro, inclusive querem um pagamento com urgência, à vista, eles não estão arrefecendo não, né? O Stabile nem chegou a conversar ainda com o Tajeres porque precisa resolver a questão do Félix Torres. E o Augusto administrou muito mal a situação, gerando até ira aí
nos dirigentes aí de Santos Laguna, de Tadieres. Então, situação extremamente complicada para o Corinthians no caso do Transferban. Você falou em 112 milhões de reais. Nem o Yuri pagaria, né? Nem a venda do Yuri. Nem a venda, porque são 30 milhões de euros. O Corinthians ficaria com 95 milhões de reais. Não pagaria. Se estourasse os 3, não pagaria. Tá bem complicado. E pensando nisso, Sami, já que não pode contratar, o clube está de olho em renovar alguns contratos? Está preocupado com isso? Se a gente for pensar em renovação, né? Andileri, Gustavo Henrique já estava... Você falou do Guinegão, que já estava bem encaminhado, né? Guinegão renovou, como a gente trouxe aqui de primeira. Aqui informação se confirmou, aqui. Já foi anunciado, o Guinegão renovou. O Gustavo Henrique deve renovar por mais 2 anos. O Anchileri, a situação é que o Corinthians vai abrir agora a negociação com ele, né? Já deu aquele aviso, né? Temos o interesse, foi um pedido do técnico Dorival Júnior. O Corinthians vai oferecer 1 ano de contrato. Não sei se o Anchileri vai pedir 2, a gente vai ter que aguardar o pedido do jogador para ver como é que fecha. Mas a informação é que há interesse do Corinthians em renovar com o Fabrício Anchileri por causa do pedido do técnico Dorival Júnior. E aí tá nessa tentativa, né? Vai ter que tentar segurar o jogador, porque... É um jogador hoje que ele não é titular, mas ele é importante pro elenco. E todas as vezes que entrou bem. O Corinthians é campeão paulista com ele de titular, o Bidu, anulando ele deu o Estevão. uma firmada ali, né? É verdade. O Bidu deu uma firmada, o Andileri, quando começou com tudo, né? Depois teve uma quedinha e já tinha liberado o Palácios, né? Então, tinha um excesso de laterais ali. E tem o Hugo ainda, né? Que tem voltou o Hugo agora. Ainda. Então, assim, o Hugo não vai ter o seu contrato renovado, o Palácio já foi emprestado, não volta mais. Então a ideia é ficar com o Bidu, né? Até para o início da próxima temporada, o Bidu e o Anchileri disputando a posição de titular. E Gustavo Henrique, que é a última atualização. Gustavo Henrique, 2 anos de contrato, deve em breve ser anunciada a renovação do zagueiro, que é o melhor zagueiro que o Corinthians tem, né? Depois Luísa? de tanta instabilidade ali na zaga, né? Parecia que o melhor zagueiro do Corinthians era sempre quem estava no banco, né? Trocava e não estava dando certo. O André Ramalho, que no ano passado foi muito bem, nesse ano teve uma queda. O Kaká muito questionado. Félix Torres, então, nem se fala, né? E o Gustavo Henrique agora parece que deu, né, uma sentada ali nessa zaga do Corinthians. É o mais confiável, mas o Corinthians vai ter que passar por uma reformulação para o ano que vem no setor defensivo. Precisa muito de zagueiro. Aliás, é uma das grandes críticas internamente no clube da torcida, porque zagueiros foram oferecidos nas 2 últimas janelas, antes de estourar o Transferban nessa e na outra também. Por exemplo, aquele zagueiro Luiz Felipe, que jogou na Lazio da Itália, foi oferecido, o Fabinho não quis, ele estava confiando muito que o Kaká ia engrenar como titular, caso que não aconteceu. O Félix Torres, né, todo mundo já sabe como é que anda a situação do equatoriano. E hoje a gente tem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, que é muito bom tecnicamente. Ele não aguenta uma sequência de jogos por conta da questão física, Luísa. Então, é uma zaga que vai precisar de uma boa reformulação. Vamos trazer a galera do chat para participar aqui com a gente? Tem mais coisa para perguntar para o Samir, hein? Tem name rights, tem também percentual de venda de atletas, tem muita coisa para a gente falar do Timão, porque o Samir, gente, ele sabe tudo do Corinthians. Ele tá por dentro de tudo, parece que ele tem um microfone lá dentro do Parque São Jorge, dentro do CT, que chega tudo pra ele. Não fala isso não, porque lembra que encontraram lá... Nossa, é verdade, é verdade. Deu problema. Até isso encontraram lá, tanto no almoxerifado do CT Joaquim Grava e na sala da presidência. Então descobri. Mas é brincadeira, né? Sabe? Gente, não foi isso. Você vê que no Corinthians você não pode brincar, né? Não pode brincar. Não pode brincar, porque teve isso mesmo. Acharam uns aparelhos eletrônicos, na sala da presidência, né, na época do Augusto, e depois no... Que loucura, gente. Não tá aqui, mas quem falou? Não tá aqui mais aqui quem falou. Deixa eu chamar o pessoal para perguntar. O Orlando Ossini, Gustavo Henrique já renovou? O Samir acabou de trazer aqui pra gente. Muitos aqui defendendo que o Corinthians deveria perder ponto por conta do Transferban. E o Cláudio Moraes fala: Corinthians tem que virar SAF urgente, ou vamos virar uma Ponte Preta. Ele está falando aqui sobre a situação do Corinthians. Isso nem é cogitado, né, Samir? Não, por enquanto não. Ninguém curte muito a ideia de SAF. Eu acho que ainda o Corinthians precisa, na verdade, ser bem administrado, né, Luísa? Não sei se precisa realmente de SAF, né? É que o
o Augusto Melo em um ano foi uma loucura, né? Então a gente fica imaginando que o Corinthians agora precisa de SAF. Mas é um dirigente que em um ano aumentou a dívida em 1 bilhão. 1 bilhão, é muita coisa para um presidente que ficou um ano. E fora o que, né, descobriu agora que vendeu porcentagem de jogadores que estavam lá no Zenit. Então, assim, foi uma administração realmente tenebrosa, por isso que o torcedor fica sonhando com o SAF. Mas se for bem administrado, né, dá para salvar com certeza. O Corinthians é muito grande. O Ailton Feitosa aqui, vai Corinthians, né? Porque o Corinthians, não só pela grandeza que tem, óbvio, né? Pela história, pela torcida, por tudo que representa, mas tem muita receita, né? Então, consegue arrecadar muito. 1 bilhão por ano. É muita coisa, né? Você tem uma dívida grande, mas você tem uma condição muito melhor de sair dessa situação pelo tanto que você arrecada. Se o clube for bem administrado, né? Se tiver uma administração saudável e responsável, o Corinthians consegue sair dessa situação. Diferente de outros clubes que têm uma dívida tão alta, mas não arrecada tanto para conseguir, né, sair dessa situação. Oliveira Sepp é um palmeirense, falando do Corinthians aqui, que fique claro. Chega, o Corinthians passou da hora de cair para a segunda divisão, mas é um palmeirense, tá, Samir, que está comentando aqui com a gente. O Orlando Orsini dizendo que o Palácio foi prejudicado por erro médico do Corinthians. Uma situação complicada essa do Palácio, né? Ele já foi embora do Corinthians, mas ficou muito tempo sem conseguir se recuperar de uma lesão. Foi, de certa forma, até polêmica essa situação. Contratação desastrosa, né? 600 mil por mês. O Robson Daniel não precisa se preocupar até novembro, tem que pagar mesmo sem janela, devia perder ponto. A gente não está tirando a responsabilidade do Corinthians, o Samir está trazendo a informação de como o Corinthians está lidando com o transfer ban. Exatamente. Porque como já perdeu essa janela, eles ganharam um tempo e um prazo para contratar jogador até a próxima janela. É claro que tem que pagar, né? O clube está devendo. Não, e tentou pagar de todo jeito, né? O Osmar Stabile não tem culpa, né? Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Nessa questão, porque foi tudo deixado, tudo herança do Augusto Melo. E ele tentou pagar, fez várias propostas, mas o Santos Laguna não aceitou nenhuma. E aí, qual a sua opinião sobre esses transfer bans? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.